Boa noite, companheiros. Jesus nos abençoe. No nosso estudo de hoje. Nós hoje vamos falar sobre um tema básico para o cristão, tão difícil de ser encarnado por nós na nossa vida, na nossa perspectiva de vida, na maneira como nós olhamos para os outros, na maneira como nós olhamos para nós mesmos, na maneira como nós entendemos a vida. Mas antes de nós começarmos o nosso tema, nós conhecemos muito, todos nós, a história do Evangelho famosa da mulher que ia ser apedrejada. A história narra que a mulher foi pega em flagrante adultério. Então foi levada à praça pública para ser apedrejada. A legislação da época de Jesus dizia que a mulher e o homem que fossem pegos em adultério deveriam ser punidos pela morte através do apedrejamento. Então levaram a mulher para a praça e falaram para Jesus o que é que deve se fazer com esta mulher, já que, segundo as leis humanas, e na concepção deles, não só humanas, mas também divinas, né? Porque era tudo a mesma coisa na concepção judaica da época, nós podemos e temos autoridade e autorização para apedrejarmos a mulher. Aí viu a fala de Jesus muito famosa, né? Jesus disse: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados. Muito bem, então não atiraram a pedra na mulher. E este ato de Jesus foi visto como um abuso, uma rebeldia. Não foi muito bem entendido, porque antes ele tinha muitas amizades com as viúvas, com os mendigos, tinha muita amizade com as crianças, né? Crianças abandonadas, com os leprosos, né? Mas agora ele estava defendendo uma outra classe, digamos assim. Estava se posicionando a favor e em defesa, não desses socialmente excluídos na época dele, mas agora ele estava falando a favor do que era considerado em sua época os moralmente fracassados. E a partir do momento em que ele começou a se posicionar a favor dos que eram chamados os moralmente fracassados, as perseguições em torno de Jesus se acentuaram substanciosamente. Muito bem. E depois aconteceu uma outra passagem muito polêmica, né? E muito confusa, em que Jesus estava visitando uma cidade, a cidade mais antiga de toda a Palestina, a cidade de Jericó. E visitando a cidade de Jericó, um homem parou Jesus. Ele estava numa árvore, era Zaqueu. Parou Jesus não, Jesus estava andando e Jesus olhou para este homem e Jesus disse: Zaqueu, hoje devo hospedar-me em tua casa. Zaqueu, quem era Zaqueu? Zaqueu era o chefe dos publicanos. Olha, veja lá, quem eram os publicanos? Os publicanos eram os considerados os ladrões profissionais. Porque eram os cobradores de impostos que como é que nós poderíamos dizer assim? Que roubavam. Porque além de cobrar o imposto para o governo que estava subjugando a região, que era o Império Romano, eles ainda tiravam um lucro muito grande de exploração do povo. Então eles eram vistos como os ladrões profissionais e também como
os traidores da causa nacional, porque eram judeus que exploravam financeiramente judeus a favor de si mesmo e a favor do império que estava dominando aquele povo. E Zaqueu não era só um publicano, não era só um corrupto, não era só um ladrão profissional. Zaqueu era o chefe dos publicanos. Quer dizer, a sua situação ainda era mais grave do que a dos demais publicanos. Já não se engolia muito que um dos apóstolos era publicano, Mateus, que depois escreveu o Evangelho. Agora Jesus estava conversando abertamente em público com o chefe dos publicanos. Isso foi o cúmulo durante aqueles dias em que Jesus estava ali, na região de Jericó, que era na região da Judéia. E aí, em seguida, este homem disse assim: Senhor, se eu ofendi alguém, eu dou a metade do que eu possuo. E aqueles... Mentira, ele não falou isso não, eu falei errado. Ele disse assim: Senhor, eu dou metade do que eu possuo aos pobres. E aqueles a quem eu me lembro que ofendi, eu dou em 4 vezes o que eu explorei. Muito bem. E Jesus lhe respondeu: Zaqueu, hoje a salvação entrou na tua casa. Então veja bem, quem era Jesus para dizer que um chefe dos publicanos tinha alcançado a salvação? Quem era, afinal de contas, este homem? E que moral ele queria estabelecer? Que impediu uma mulher adúltera, pecadora, era essa visão, não é? Pervertida, a não ser apedrejada e a ser defendida por ele. O que ele queria, afinal de contas, com isso? Será que o que lhe movia eram só sentimentos humanitários, bondosos, compreensíveis? Ou será que a atitude dele era uma atitude que tinha uma perspectiva até mais aprofundada do que apenas ter compaixão do outro, do que apenas ter entendimento da miséria do outro? Então, por isso nós vamos falar hoje sobre esse tema, o tema chamado os moralmente fracassados. Porque a perspectiva apresentada nos evangelhos sobre a moral e sobre o fracasso, de um modo geral, é muito diferente da que nós acreditamos para nós mesmos e aquela maneira em que nós também olhamos o outro e consideramos o outro. Não se trata, eu repito novamente, apenas de nós sermos bons com os outros e não julgarmos os outros. A questão é muito mais profunda do que essa. E é o próprio Jesus que vai nos elucidando nesse respeito sobre os moralmente fracassados, um dos pontos fundamentais da mensagem cristã. Muito bem. Chegamos a 10 minutos de palestra vivos, então vamos continuar. Há uma passagem muito importante, que é a passagem do o filho pródigo. Todos conhecem essa também de um modo geral, não é? Está no Evangelho de Lucas capítulo 15. No Evangelho de Lucas capítulo 15 estão 3 parábolas chamadas as parábolas da misericórdia. E a terceira parábola é a parábola do filho pródigo. Bem, eu vou contar só para recapitular. Diz assim: havia um senhor que tinha 2 filhos. E o filho mais novo pediu ao Senhor a parte da herança que lhe cabia. Quer dizer, ao seu pai, ao Senhor. E o pai, veja lá, em silêncio, sem falar nada, deu a parte da herança ao filho. Este filho então pegou este dinheiro e este filho foi viver em terras estrangeiras. Aonde em terras estrangeiras este filho, diz o Evangelho,
dissipou o dinheiro, quer dizer, gastou o dinheiro, e diz lá, com prostitutas. Quer dizer, veja lá, meteu a mão no dinheiro. O dinheiro do trabalho do seu pai. Ora, no Oriente, pedir ao pai a parte da herança já era assim uma ofensa. Era como se dissesse assim, meu pai, é como se quisesse a morte do pai, porque você pede a herança do pai, pai estando vivo. No Oriente Médio era muito mal encarado isso. Mas ele pediu, e veja, o Evangelho diz, e gastou o dinheiro com prostitutas. Quando gastou esse dinheiro, depois de algum tempo, não é? De alguns meses, o rapaz ficou sem dinheiro nenhum. E ficando sem dinheiro nenhum, ele teve que trabalhar. E tendo que trabalhar, não arranjou emprego. E só lhe restou o emprego mais baixo que lhe poderia restar na concepção judaica da época de Jesus. A ele lhe restou dar a comida para os porcos. E como ele não tinha comida para si mesmo, a este rapaz que gastou o dinheiro com prostitutas, só lhe restou comer a comida dos porcos. Olha, os judeus não comiam nem porcos. Quanto mais a humilhação de comer a comida dos porcos. Quer dizer, veja, Jesus, quando contou esta passagem, quis mostrar que o rapaz chegou, digamos assim, no nível social mais baixo possível. E quando o rapaz estava comendo a comida dos porcos, o rapaz pensou, meu Deus, na minha casa eu não passava essas necessidades. Veja, ele reconheceu digamos assim, a imaturidade dele em usar todo o dinheiro que ele tinha ganho do pai. E aí, então, ele diz, vou voltar para a minha casa. E quando encontrar-me com meu pai, direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E foi-se embora. Só que veja lá, a viagem de volta, a parábola é uma parábola que é a parábola da vida. Representa isso, não é? A nossa imaturidade diante das escolhas. Por isso ele era o filho mais novo. Vamos ver já o que aconteceu com o filho mais velho. Mas é a maturidade das nossas escolhas, a inconsequência do que fazemos com o nosso destino. Então ele voltou, só que a volta é aquela coisa, né? A que se faz, a que se paga, não diz isso? A volta foi através da estrada, mas na miséria, porque não tinha mais o dinheiro para ir gastando como ele teve na ida. Como se fosse assim, veja lá. Não foi Deus que impôs a miséria da volta. Foi uma consequência natural. E o rapaz voltou para casa. Mas ele chegando próximo à casa do pai, quando ele estava ao longe na estrada, ele viu o pai em pé. E o pai correu na direção do filho. E o pai, veja que representa Deus. O pai abraçou o filho. O filho se ajoelhou e disse, pai, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai não respondeu nada. O pai respondeu para um empregado que estava ali, pegue uma sandália e ponha nos pés do meu filho, porque o filho estava descalço. Mande matar um novilho cevado, uma carne gostosa, macia, para oferecermos um banquete para este filho. Mande trazer uma aliança para botar no dedo deste meu filho, porque esse meu filho estava morto e voltou a viver. A aliança, o símbolo, não é, desta união, que não iria mais se separar. A aliança não tem começo nem fim, não é? É uma coisa só. Não tem repartição, é um círculo. Então, o rapaz foi recebido por aquela graça inteira, por aquele amor completo do pai.
E em momento algum, o pai disse assim: mas meu filho, eu te avisei, não é? Como a gente faz. Mas meu filho, não é? O que é que você fez na sua vida? Em momento algum a gente vê esse discurso. Nós só vemos um discurso de acolhimento. Mas havia o irmão mais velho. Os irmãos mais velhos são sempre muito difíceis. Os mais velhos são difíceis, os mais novos têm outro tipo de dificuldade. O mais velho, não é? Todos têm dificuldade, é terrível. O mais velho, soube que o irmão voltou. E disse: o que está acontecendo lá em casa, não é? Essa confusão toda, festa, gente passando para lá, para cá, com roupa, com isso, com aquilo. E disseram: teu irmão voltou. Então ele foi falar com o pai. E veja o que ele disse para o pai. Ele disse assim: pai, eu estive aqui durante esses meses inteiros e o Senhor nunca mandou preparar um novilho cevado para mim, uma carne macia. Nunca. Agora, veja lá como ele disse: vem esse teu filho. Ele não disse meu irmão. Vem esse teu filho, o filho que gastou dinheiro com prostitutas. E vem esse rapaz aí e é recebido com uma festa. Quer dizer, que moral maluca é essa de que ao pecador, de que ao desgraçado moral, que era o irmão mais novo, ele não foi recebido com a punição, com a justiça, mas sim com o amor. Parece piegas assim falar de amor, mas não é? Foi recebido com o acolhimento. Que moral é essa invertida? E o filho mais velho não aceitou. E o pai disse: mas meu filho, você sempre esteve comigo, teu irmão foi-se embora. Mas ele não quis saber de conversa. E aí terminou a parábola. Quer dizer, veja lá, o filho mais velho, na verdade, diz que Jesus dizia, ele não era o mais velho espiritualmente. Ele não era o mais maduro. Ele não era o que tinha entendimento sobre a vida. E o mais novo, que foi aquele considerado devasso, este, no final das contas, tinha consigo uma experiência e uma visão real da vida muito maior do que o que ficou em casa obediente. Quer dizer, também quer questionar a parábola. Até onde o que ficou em casa ficou porque realmente queria, ou ficou por interesse, ou ficou porque também não teve a coragem do irmão de romper com as coisas, ou ficou, enfim, por uma série de questões. Até onde ele realmente tinha maturidade e fez aquilo por fazer, quer dizer, pelo bem de estar trabalhando e não por algum interesse. Porque a cobrança dele é muito assintosa com relação ao pai, não é? Então, quando Jesus contou essa parábola, as pessoas perguntaram assim: então vamos lá, os pecadores, os mentirosos, as prostitutas, os ladrões, esses então vão estar equiparados aos bons, aos honestos, aos decentes, não é? Como é que fica essa moral ensinada por Jesus? Mas vamos mais adiante um pouco, para nós pensarmos mais um pouco. Aí, muito bem, aí Jesus, depois fez, numa pregação, falou uma coisa assim muito afrontosa, muito problemática, que lhe causou muita dificuldade posteriormente. Jesus disse assim: estavam reunidos os fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram homens religiosos, chamados os homens da moral, né? Considerados os homens virtuosos, porque eles ajudavam muito. Eles davam um dinheiro voluntário para os pobres. Eles faziam jejum em nome de Deus. Eles iam à sinagoga mais do que o que era obrigatório, não é? Iam e estudavam as escrituras. E eram muito religiosos. Enfim.
eram os religiosos de plantão, os fariseus. E Jesus estava reunido com os fariseus, e Jesus disse assim aos fariseus: fariseus, fariseus, cuidado, porque as prostitutas e os ladrões chegarão no reino dos céus primeiro do que a vós. Quer dizer, veja lá, como é que é isso? Isso não é para os fariseus lá não, né, gente? Isso é para nós. Quer dizer, como é que nós, que estamos aqui, que estamos tentando entender a vida, que frequentamos o centro, que lemos que isso, que aquilo, como é que prostitutas e ladrões vão estar em condição melhor do que a nossa? Porque isso aqui foi questionado. Como é que esse tipo de gente considerado moralmente fracassado vai estar em condição espiritual melhor do que os religiosos e do que aqueles que acreditam em Deus? Aí Jesus contou outra parábola. Todas as parábolas de hoje são famosas. Contou outra parábola. Contou a parábola do bom samaritano. Um homem foi assaltado na estrada, não é? E estava ali caído. E passou então um sacerdote. Veja lá. O sacerdote nem olhou para o homem, foi embora adiante. Então veja lá, a primeira coisa que Jesus diz: olha o sacerdote. Quer dizer, o sacerdote, que é aquele religioso, mas aí a gente não pode pensar só na igreja católica, não é? O sacerdote, que é aquele religioso voluntário, que prega, que está à frente, este não cumpriu a sua função, passou adiante. Logo atrás vem o levita, que era o homem que estudava as escrituras, né? Que conhecia de trás para frente, frente para trás. Este passou adiante. Em terceiro lugar veio o samaritano. Quem era o samaritano? O samaritano eram considerados os hereges da época de Jesus, né? Os hereges, aqueles que jamais alcançariam a salvação. E este samaritano socorreu o homem. Então Jesus indagou assim: quem foi o maior entre eles? Foi o samaritano. Quer dizer, então já para dizer assim, cuidado. Cuidado porque os religiosos, muitas e muitas vezes, ficam aquém do que aqueles que são considerados hereges, não religiosos, pecadores. Porque quem Jesus dizer para nós, agora é importante, acordem, que Jesus dizer para nós que muitas vezes nós, que acreditamos em Deus, não é? Nós que frequentamos o centro e que acreditamos nisso tudo, muitas vezes nós achamos que por isso nós já estamos mais garantidos, já estamos mais bem encaminhados, já estamos mais bem orientados, e que os outros não estão. Os outros estão todos perdidos. Quantas vezes eu não escuto nas palestras as pessoas dizendo assim: nós que já conhecemos Jesus, quer dizer, os outros não conhecem, né? Só nós. Outros dizem assim: nós que temos o privilégio, essa eu quase pulo da cadeira, que temos o privilégio de sermos espíritas, quer dizer, os outros, coitados, são os relegados da vida, né? Nem este privilégio possuem. Então, veja lá, isto é por quê? Porque Jesus quis mostrar que a gente tem que ter cuidado. Aí acontece uma outra parábola, não é parábola, é passagem real, em que a mãe de um dos discípulos, de dois discípulos, João e Tiago, disse assim: Senhor, bota um filho meu à tua direita, bota outro filho meu à tua esquerda, para entrar no reino dos céus. E Jesus disse: não, ser meu discípulo não é condição de salvação. Então essa é ótima para a gente, né? Ser discípulo, acreditar, não significa que o caminho está feito. Acreditar pode significar efetivamente, não é?
um caminho. Bom até, maravilhoso. Mas não significa que as coisas estão resolvidas. E por último, última parábola para ilustrar o nosso estudo sobre os moralmente fracassados, Jesus disse assim, havia, esta talvez seja até a mais importante, havia um Senhor que chamou as pessoas para trabalharem com ele, às 6 horas da manhã. E vieram alguns e outros não vieram. Às 9 da manhã ele chamou novamente. Vieram alguns e outros não vieram. Ao meio-dia, vieram alguns e outros não vieram. Às 3 horas, vieram alguns e outros não vieram. Às 5 da tarde, faltando 1 hora para o expediente acabar, este Senhor foi lá para aqueles que não foram trabalhar e disse, falta apenas 1 hora, venham. E eles foram. Muito bem. Então chegou a hora do pagamento. Na hora do pagamento, estavam reunidos os que começaram às 6 da manhã e os que trabalharam apenas 1 hora. Quer dizer, os que trabalharam 12 horas e os que trabalharam 1 hora apenas. Nesta hora, o Senhor dá o mesmo salário para todos eles. Então, um deles reclama, eu estou aqui desde 6 da manhã e ele está aqui desde 5 da tarde e ganha o mesmo salário? A resposta do Senhor é ótima. Ele diz, o dinheiro é meu, eu pago como eu quiser. Mais ou menos assim. Por que isso? Esta parábola é importantíssima para nós entendermos os moralmente fracassados. Por quê? Porque nós achamos que o que salva a gente, veja lá, agora é um ponto delicado, é o mérito que a gente tem na vida. Mas a verdade é que nós não temos mérito nenhum na vida. Mas é nenhum. Você pode ter sido Chico Xavier, você pode ter sido Madre Teresa de Calcutá, mas Deus não olha para a gente contabilizando mérito. A Deus não interessa a quantidade de obras que você fez, o quão bom você foi na vida. Deus entende o que você foi na vida, apenas. Deus não pergunta por que é que você gastou o dinheiro com prostitutas e não gastou fazendo bem. Isso não é um argumento de Deus. Isso é uma coisa nossa, íntima, que a gente se pergunta, né? O que eu fiz da minha vida? Por que eu me encaminhei para cá e não para lá? Isso é uma coisa particular. Mas a lei de Deus não faz esta pergunta para nós. A lei de Deus, ela dá oportunidades para nós pensarmos sobre as nossas escolhas. Veja lá o menino, o playboy devasso, que ele era um riquinho devasso, que quando voltou para casa, voltou na miséria, na pobreza. Aí sim, ele pensou sobre a vida dele. Mas não foi Deus que obrigou ele. Foi a vida. Quer dizer, foi a própria circunstância em que ele se meteu que lhe gerou aquele resultado. Mas não foi Deus que o puniu. Pelo contrário, Deus, que simboliza o pai dele, foi aquele que fez o quê? Aquele que deixou ele fazer o que ele quisesse fazer da vida dele. E foi este mesmo Deus, este mesmo pai, que fez o quê? Que fez com que ele, quando estivesse chegando na estrada, fosse recebido não com a punição como o irmão mais velho queria, e sim com a festa. Por quê? A partir do momento em que você entra na zona do arrependimento, significa que você está o quê? Que você está dentro de uma sanidade espiritual. Por quê? Porque você está, primeiro, reconhecendo a sua falência, a sua condição humana, e ao mesmo tempo, não é? Você que está reconhecendo essa falência, esta condição humana, você está o quê? Você está num caminho de reconhecimento, num caminho no sentido de uma transformação. Então é isso que é o arrependimento. Claro que daí há outros estágios adiante.
Então, o que nós queremos dizer? Nós queremos dizer que quando o Senhor pagou o mesmo salário, Ele quis dizer assim, veja, nós, Deus, não lança um olhar para nós, dizendo, este é maior, aquele é menor, este é santo, aquele não é, este é puro, aquele é impuro. E se porque Deus não lança esse olhar para nós, nós também não podemos lançar este olhar para os outros. Então não é uma questão apenas de compaixão. Não apedreja ela porque não pode. Porque eu tenho pena desta mulher caída. Não. Mas é por uma questão de lógica. Porque efetivamente, diante de Deus, quer dizer, diante da maior instância que pode existir em tudo, abarcando tudo, não há diferença. E porque não há diferença, eu não posso julgar o outro. Porque eu sei que eu estou efetivamente na mesma situação que o outro. Porque eu posso não ter matado com a arma, como Hitler fez. Mas eu não sou muito diferente. Não sou. Não sou muito diferente porque eu tenho ódio dentro de mim. Não é? Porque tenho. Quem não tem, não sei se está dentro do gênero humano. Vai ver que é uma raça diferente. Não é? Porque eu tenho ódio. Porque eu tenho pensamentos que são absolutamente inconfessáveis. Todo mundo tem. Porque eu não consigo controlar minhas emoções. Porque ninguém controla. A gente pode dar um sentido para a emoção. Trabalhar a emoção. Mas a gente não controla a emoção. A emoção vem. A gente não diz não vem. E ela deixa de vir. Não. Ela vem, se impõe, e aí a gente vê o que faz com ela. Não é? Trabalha, pensa, reflete. Mas a gente não tem esse domínio todo sobre si mesmo. Não tem. Então, Jesus quis dizer que efetivamente não há superiores e inferiores aos olhos de Deus. É claro que talvez, e muito provavelmente, a consciência de uma mulher como foi Maria Teresa de Calcutá, a sua autoconsciência, não é, íntima, seja muito diferente da minha e a da dos outros. Mas isso não faz dela maior diante de Deus e com privilégios, e com méritos, e coisa nenhuma. Não faz. Por quê? Um grande teólogo protestante que respondeu uma coisa muito bonita. Perguntaram assim a ele, na hora em que você morrer, o que é que você pretende pensar? Ele deu uma resposta que é uma resposta autenticamente evangélica. Foi Karl Barth, o maior teólogo protestante do século XX. Ele disse, na hora que eu morrer, ele disse, eu não vou pensar nos meus livros, eu não vou pensar nas minhas obras, eu não vou pensar em nada disso. Na hora em que eu morrer, eu vou apenas pensar no amor de Deus, que vai entender totalmente a minha situação no mundo. Porque isto é a fé. A fé não é a barganha com Deus. A fé é nós entendermos o nosso lugar de seres humanos e nos reportarmos a esta instância maior, que é Deus. A fé é nós dizermos assim, humanamente, meu Deus, eu não sei resolver este problema, eu não dou conta dessa vida, eu não dou conta de mim mesmo. Meu Deus, seja feita não a minha vontade, mas a tua vontade. Isso aqui é a fé. É a ausência do ego, a ausência desse orgulho, dessa vaidade, isso tudo que a gente tem. É a hora em que a gente se coloca numa posição verdadeiramente nossa, que é a posição de seres humanos que fracassam, seres humanos que erram, seres humanos teimosos, inexperientes, e tudo isso mais, vai dizendo aí o que é. Mentiroso, ladrão, corrupto, né? Enganador, pensa mal dos outros. Diz que mais? Só isso? Não. Isso, né? Isso tudo.
Agora, é claro que nós, veja bem, não somos só isso. Não é? Não somos só isso. Aí é a grandeza da vida, porque nós também somos isso. Porque nós não podemos nos bipartir. Ou seja, eu sou bom, ou eu sou honesto, ou eu sou mentiroso. Porque a vida não é assim tão simples. Não é? O mesmo que diz assim, eu te amo, ele também dá tapa na pessoa que ama. E ama, quem é que disse que não ama? Não ama com amor divino, mas quem é que ama com amor divino aqui nessa terra? Não é? Ama, porque você vai dizer para uma pessoa que foi grosseira, eu mesmo, digo assim, lembra, quantas vezes eu sou grosseiro com as pessoas? Vamos dizer, não com as pessoas, digamos com minha mãe, que aí está mais em casa. Né? É mais fácil de ser. Quantas vezes eu sou grosseiro? E quem é que vai dizer para mim que eu não amo ela? Porque não é assim que são as coisas. Né? Então quem ama, porque não existe essa perfeição na terra. Não existe essa... Sabe? Não existe. A gente acha que a gente é aquilo. Mas é bom a gente sair da ilusão e vir para a realidade. É o apóstolo Pedro. Ele disse assim, Senhor, eu vou contigo até a morte, se for preciso. E não passou nem 24 horas, quando lhe perguntaram, você é Pedro, discípulo de Jesus? Ele disse, Jesus nunca o conheci. Mas é assim que nós somos, não é? Então nós amamos. E quem disse que ele não amava Jesus? Amava, mas era fraco, era frágil, era medroso, tudo isso que a gente é. Então, o significado dessas passagens, que é onde Jesus diz assim, quando Jesus diz assim, atire a primeira pedra, não é só uma compaixão, mas é mais do que isso. É uma realidade, nós nos situarmos numa realidade de ser humano e largarmos a ideia de que nós somos Deus. Que nós não somos Deus. Nós não mandamos na vida, nós não controlamos a vida, nós não estabelecemos a lei da vida, não fomos nós, nem fomos consultados. Isso nos revolta. Isso nos revolta, porque na vida a gente quer assumir o ar de poder. A gente quer assumir o ar de quem manda, de quem entende, de quem está com a razão, de quem é o centro. Vamos assumindo. Mas a vida também vai dando aqueles cascudos que não é como eu disse, como eu poderia dizer, o karma que Deus dá para a gente. É a própria vida que vai mostrando para a gente que não é assim. Que nós não podemos tudo que nós achamos na nossa vida. A gente acha que pode tudo. A gente acha que se controla. A gente acha que domina. Mas não dominamos. É só a gente fazer uma reflexão sincera e atenta para a nossa vida, que a gente vê. A gente vê a nossa imaturidade diante das escolhas. Agora, esta imaturidade não é olhada por Jesus e naturalmente por Deus, não é? Como uma maneira feia como a gente olha. A gente olha para os nossos erros e para os dos outros, então, nem se fala, não é? De uma maneira tão cruel, tão grosseira, tão má, tão impiedosa, como se não fosse absolutamente natural nós não acertarmos na vida. É absolutamente natural. Faz parte nós não acertarmos. Isso não vai justificar que a gente vai ficar parado na vida. Não é? Isso não vai justificar que a gente não vai se esforçar para melhorar. Claro que vai. Mas a gente precisa entender. Entender não é ficar passando a mão na cabeça, mas é entender e aceitar a nossa condição, veja bem, de falíveis nesse mundo. Porque nós somos seres humanos que não estão prontos. Quem está pronto é Deus. Nós somos seres em formação. Nós estamos nos fazendo nessa vida. Nós estamos nos construindo. Nós estamos nos elaborando.
E enquanto estivermos elaborando, André Luiz até diz isso. É natural da condição do aprendiz o erro. Nós temos conosco mais do que o erro. Nós temos conosco a rebeldia, a teimosia diante da vida. Mas isso tudo também é prova de nossa imaturidade. É como o filho mais novo, que quis sair do conforto de sua casa, de sua fazenda, para ir gastar o dinheiro dele. Mas foi, não houve problema. Deus permite. O pai aceitou. Agora, ele volta de lá como? Com a experiência que o outro, que ficou apenas ali na obediência restrita e obrigatória, não alcançou. Não é? Então, as experiências que são chamados moralmente fracassados na vida, que somos todos nós, Deus não olha, e Jesus naturalmente representando isso para nós, não olha para os nossos fracassos morais como erro, como pecado, como, sabe? Olha, entendendo que isto tudo é aprendizado para nós. Então fez aborto, não fez aborto, é isso, é aquilo. É claro que existe um pensar sobre essas coisas, não é? Até onde é bom, até onde não é bom fazer um aborto. Mas façamos o que tivermos feito de nossa vida até agora, nada nos vai colocar no inferno. Nada nos vai colocar no umbral, nas trevas. Não é assim. A gente é que se coloca nesses lugares. Pelo nosso pensamento, não é? Mas não é pelo nosso ato que nos coloca. Mas não é mesmo. Mas esta é a perspectiva do Evangelho. Porque é o nosso pensamento doente que aqui mesmo nesta terra nos faz ver tudo infernalmente. Não é? Ou também tem um outro tipo de doença, achar que está tudo ótimo. Não é? Essa é mais rara. Mas tem também. Então é o nosso pensamento que nos coloca cá ou lá. É o que nós somos em essência. Não é o que a gente faz da nossa vida necessariamente. É claro que o que a gente faz da nossa vida gera uma marca. Não é? É claro que o que a gente fez da nossa vida gera um atrelamento a uma série de situações. Não há dúvida. Por isso que Jesus disse: procureis a verdade vos libertará. Porque quando a gente mente, quando a gente rouba, quando a gente engana, quando a gente fala mal do outro, tudo isso, das coisas que são consideradas mais graves até as mais simples, tudo isso nos atrela. Não é? Tudo isso nos prende, tudo isso boicota a nossa libertação. De certa maneira. De muitas maneiras. Mas tudo bem. Deus permite que nós façamos o que nós quisermos fazer da nossa vida. Agora, nós não podemos querer e aceitar, aí que está. Queremos sim aceitar esta visão linda, não é? De Deus sempre por nós. E nós sempre em oposição ao outro. Aí é que é o problema. Porque nós queremos o nome disso chama-se a graça. Toda a graça de Deus para nós. Todo o amor antecipado e compreendido de Deus para nós. Mas não queremos olhar com essa visão para o outro. Aí nós não perdoamos, nós nos ofendemos, mas ofender ainda vai. Não é? O pior é manter essa ofensa. Porque ofender, não é? Tudo isso a gente raiva, tudo isso, olha, é mentira quem diz assim, eu não sinto raiva, não acredito. Ou então vocês, eu repito, não estão diante de um ser humano. É um extraterrestre corporificado com esta carne. Porque a gente sente. Estamos aprendendo. Não é? O errado. Não é essa evolução. O errado não é nós não sentirmos. A gente sente. Não é? O errado, quer dizer, não sei se é errado. O que não é bom é nós segurarmos esses sentimentos. Aí a gente fica com rancor, guardando. Aí a gente fica, não é? É numa autodestruição até, não é? Mantendo aquele ódio. Isso aqui não é saudável. Agora, sentir vai se sentir. E muitas vezes, viu? E muitas vezes vai se sentir. E não se controla isso. Agora, manter esses sentimentos, esse aqui é o problema nosso.
Então, companheiros, Deus, na perspectiva cristã, não é o que julga, mas pelo contrário, é o que festeja quando a gente vai ganhando um passo de maturidade. É o que estende a mão, é o que entende a nossa condição absolutamente humana. Nós é que não aceitamos essa condição e queremos bancar que somos Deus. E aí fingimos na vida. Fazemos aquele teatro nosso de alta moralidade, né? Porque quando a gente fala mal do outro, veja bem, se eu falei mal aqui do nosso amigo Gilson, eu disse assim: casaco azul esse do Gilson, né? Já não gostei. Não tenho nada contra o azul. É uma das minhas cores preferidas. Mas veja lá, falei mal do casaco azul do Gilson, que é uma coisa simples, né? Mas quando a gente fala mal do outro, a gente já está se colocando em que condição? Ó, falei mal do azul dele, quer dizer, não sabe escolher. E eu o quê? Eu sei, não é? Falei mal da mulher ali que fez não sei o quê, mas ela fez o não sei o quê. E eu não fiz. Quer dizer, eu tenho a moral e eu tenho a autoridade de falar do outro. Mas aí que está esta nossa imaturidade. Porque eu não tenho essa moral, não tenho essa autoridade. Eu estou querendo me colocar no lugar de Deus. Eu não sou Deus, eu sou humano. Então, se ele escolhe a roupa errada, eu também escolho a roupa errada. Não é isso? Qual é o problema disso? Mas a gente se atrela porque tem medo, não é? Os outros começam a falar, a gente começa também, senão como é que a gente fica? Porque aí não tem convívio social. Porque vejam só, já repararam? É muito difícil a gente conviver socialmente sem falar mal dos outros. Reparem, façam esse teste. Como é difícil a gente manter uma hora de conversa com alguém sem falar mal dos outros. A gente fala mesmo. E fala de uma maneira cruel. Aí tem aquela parábola para terminar, as parábolas, em que Jesus diz assim: havia um senhor que emprestou dinheiro, e então veio o seu devedor e disse: Senhor, eu lhe devo 100 moedas, mas não tenho como lhe pagar. E o Senhor lhe perdoa a dívida. Mas logo em seguida este homem que foi perdoado foi-se embora. E quando chegou lá na esquina, encontrou com alguém e disse assim: ei, você me deve 10 moedas. Me paga, senão eu te mando para a cadeia. E o outro chorou: mas pelo amor de Deus, tal, me paga. O primeiro senhor, lá o chefão, o que lhe havia emprestado 100 moedas, chamou. Ele disse assim: vem cá, eu te perdoei 100 moedas e você não perdoa 10 moedas? Então é isso que nós somos. Queremos toda a compreensão para nós, dos homens e de Deus, mas não queremos compreender os outros. Não aceitamos entendermos as falências dos outros. Então como é que se pode viver assim? Não é? Aí fica esse problema nosso. Problema religioso para os religiosos. Não é? Problema muito difícil. Porque eu quero tudo e não aceito nada. Então a nós, o que fazemos? Nós, quando não entendemos o outro, nós digamos assim, nós impedimos que esse amor de Deus recaia sobre nós. Porque nós nos fechamos, nós nos travamos, nós impedimos de termos uma visão da vida muito melhor e que nos vai dar muito mais paz, ao invés de muito mais ressentimento, ódio, confusão. Então, os moralmente fracassados, quem são os moralmente fracassados? Não tem moralmente fracassado, ou então tem todo mundo que é moralmente fracassado. Porque todo mundo está nesta vida. O Chico Xavier, ele dizia uma coisa muito sábia e muito simples. Ele dizia: eu não sei em que esquina da vida eu vou cair. Não é? E caiu. Claro que caiu, porque não era perfeito, não havia ser perfeito. Agora,
fez de sua vida um exemplo, mas não era perfeito, porque perfeito só Deus. Então, somos nós caímos. O próprio Senhor Jesus, aí é exemplo lindo da crucificação, seguindo na via dolorosa, ele levou 3 tombos. Os tombos de Jesus durante a crucificação representam isso. Veja, é humano, fisicamente e também espiritualmente se cair. O que Deus quer de nós não é o heroísmo, que não existe ninguém, de nunca cair. O que Deus quer de nós é que a gente caia e levante, continue a caminhada e aprenda a tentar ter mais atenção, mas vai continuar caindo. É isto que é levantar-se, é seguir adiante. É por isso que Jesus diz: aquele que me quer seguir, pegue a sua cruz e não olhe para trás. Não interessa o passado, não interessa. Interessa daqui para adiante. Então é por isso que não tem inferno, não tem trevas para amedrontar a gente, sabe? Não tem pecado, não tem nada disso. Tem o amor de Deus sobre nós e tudo vira experiência para nós. Agora, nós que podemos ter mais ou menos consciência, aí precisamos o quê? Estar atento ao nosso caminho, a nosso próprio favor, não é? Por quê? As situações da vida em que nós estamos enredados já estão mostrando que nós não fizemos escolhas adequadas, não é? Tanto historicamente, socialmente, psicologicamente, individualmente, diz aí. Não fizemos escolhas adequadas porque as escolhas que fizemos não estão nos libertando, estão nos aprisionando mais e mais. Então, precisamos continuar nesse esforço de aprender a escolher. Mas veja, tudo se destrói. Esse tempo vai acabar um dia, porque vai desmoronar, não é? O nosso corpo perece. Nós acreditamos que a nossa alma permanece, mas o nosso corpo acaba, não é? A cidade vira água depois de um tempo, não é? Fica submersa. A vida vai, os séculos vão. Só fica efetivamente este amor de Deus, sempre trazendo a criatura para a frente. Porque daqui a 1000 anos, mais que 1000 anos, 100 mil anos, menos do que 1000 anos, 200 anos, o que vai ser as escolhas erradas que a gente fez na nossa vida? Só uma escolha que gerou alguma coisa, e esta alguma coisa, dependendo de nós, pode dar algum aprendizado ou não, conforme a gente quiser encarar o problema da vida. Mas tudo passa, não é? Tudo acaba, tudo se destrói, tudo desaparece. Só fica efetivamente nós, como espíritos, nesta evolução e o amor de Deus, sempre renovando as oportunidades para o nosso desenvolvimento. Então, companheiros, não podemos, o não julgueis para não ser julgados. Esta moral aparentemente invertida, ensinada por Jesus, é uma moral que quer ser a favor da libertação do homem. É uma moral que quer falar para nós: não vamos olhar para o outro, vamos olhar para nós. E vamos fazer o melhor que nos for possível fazer. Porque o meu melhor possível não é igual ao de Irmã Dulce, não é? Diz aí, de Lutero, de Mãe Menina do Cantuá, seja lá quem for. O meu melhor é o meu melhor, é o que eu posso. Então é isso, eu acho que não tem nem mais nada para se falar. Já falamos, né? Já falamos o que eu acho que precisávamos falar sobre os moralmente fracassados. E que Jesus nos abençoe. Obrigado.